Bom, o transformador então, né, qual seria a função? Ele vai converter níveis de tensão, né? Então ele converte níveis de tensão, tá? Então ele pode aumentar e pode diminuir, tá? Corrente contínua a gente não tem essa possibilidade, porque o transformador vai trabalhar somente em corrente alternada. Então daí, né, um motivo da nossa rede elétrica, né, residencial, prevalecer a corrente alternada. Eu posso sair com valores mais altos, né, chega no transformador e cai para o meu nível de consumo, né, 127. Se a residência fosse em corrente contínua, o valor que eu estou consumindo dentro de casa deveria ser o mesmo valor de tensão que é transmitido, né, pela concessionária. E a gente sabe que se fosse para sair um valor X e chegar esse mesmo valor X na minha residência em contínua, seria algo assim um pouco difícil, porque existem perdas, né? Então a gente tem a possibilidade de sair com um valor mais alto em corrente alternada, esse valor passa no transformador e cai para o nível de consumo aí residencial, né? Então, motivo pelo qual prevaleceu aí a corrente alternada. É legal assistir lá a Guerra das Correntes, tem o filme mais novo agora, tem o mais antigo também. Fala ali um pouco do Tesla e do Thomas Edison, né? Thomas Edison defendia a corrente contínua e o Tesla a corrente alternada. E ficou uma disputa ali, né? No fim a corrente alternada prevaleceu, né? Porque é mais eficiente nesse sentido aí, né? Mas é um filme interessante, quem puder assistir, né? Acho que é a Batalha das Correntes, a Guerra das Correntes, uma coisa assim. Bom, então continuando aqui, né? O transformador ele vai converter níveis de tensão. Então a gente tem aqui um primário, tá? E aqui um secundário. O que seria diretamente aí responsável por pegar um nível de tensão aqui, né, que eu vou chamar aqui de VP ou V1, né, primário ou V1, e converter numa tensão V2. Então a gente teria aqui o número de espiras para o primário e o número de espiras para o secundário, diretamente relacionados a essa conversão, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 100 espiras no primário e aqui eu tenho 500 no secundário, ele vai pegar essa tensão e vai multiplicar por 5 aqui para mim no secundário, tá? Outro parâmetro que a gente pode determinar é também a corrente. Então eu tenho uma corrente aqui no primário e uma corrente aqui no secundário, tá? Então, parâmetros envolvidos: tensão, tensão do primário, tensão do secundário, corrente, né? Corrente do primário, corrente do secundário, e aqui eu tenho número de espiras ou número de voltas, né? Número de espiras no primário e no secundário, tá? Como o transformador ele faz essa transformação, né? Pega de um nível, manda para o outro. A gente determina aqui que ele tem uma relação de transformação, que é esse Azinho aqui, ó. Então o Azinho é a relação de transformação. Relação de transformação, tá? Essa relação pode ser obtida da seguinte forma, ó. Então A igual V1 ou VP, né, como você queira chamar, VP por VN por VS, né, tensão no primário por tensão no secundário. Como eu coloquei números ali, vamos pôr números então. Tensão no primário por tensão no secundário. Também pode ser obtido como número de espiras no primário por número de espiras no secundário, né? E também pode ser
corrente no secundário por corrente no primário. Tá? Então pode ser obtido desta forma aqui. Né? Por que mudou aqui a questão da corrente, a hora de se obter a relação transformação? Pelo seguinte, né? Premissa de funcionamento. A potência no primário para o transformador ideal, tá? É igual à potência no secundário. A gente sabe que existe um rendimento, né? Então a potência do secundário nunca vai ser igual ao do primário, vai ser menor, tá? Mas como premissa de funcionamento, a gente admite que a potência no secundário ela é igual à potência no primário. Se eu fizer uma análise aqui, ó, né, primário, qual seria a potência? V1 vezes I1, né? E a potência no secundário? V2 vezes I2. Na possibilidade de eu ter um transformador que ele aumenta, né, a tensão, V2 maior que V1, o que acontece com a corrente? Para se preservar essa relação, a corrente precisa cair, né? Então, ó, se a tensão subiu, para preservar a relação aqui, né, da igualdade, a corrente precisa cair. E o contrário também é válido, né? Se a tensão no secundário ela caiu, né, se a tensão cai, o que acontece com a corrente? Ela precisa subir, né, para preservar aqui a igualdade, tá? Então, uma característica do transformador: se a tensão aumenta no secundário, então a corrente cai. E se a tensão cai, né? Se a tensão cai, cai não, né? Se a tensão é rebaixada, então a corrente sobe. Tá? A gente tem dois tipos aí de transformadores. Tem o transformador elevador de tensão e o abaixador ou rebaixador, né? Quando a relação aqui, ó, é para um transformador que ele aumenta o nível de tensão, o V2 é maior que o V1, tá? Então, uma relação menor que 1, né, um A menor que 1, você tem um transformador elevador de tensão. Agora, se essa relação for maior que 1, significa que eu tenho mais espiras e mais tensão no primário, né? Então, a relação acaba dando maior que 1 para o transformador abaixador, né, ou rebaixador de tensão, tá? Então, esse Azinho aqui, que é a relação de transformação, é um parâmetro para a gente saber se o transformador é um transformador que eleva ou abaixa a tensão, né? Por exemplo, determinado transformador, o A é igual a 2. O que ele faz com a tensão no primário? Ele aumenta ou diminui? Né? Eu sei que o A ele pode ser dado como tensão no primário por tensão no secundário, né? Se isso aqui é igual a 2, então quem é maior? V1 ou V2? Tensão no primário é maior, tá? Agora, se essa relação for igual a meio, por exemplo, né, quem é maior? V1 ou V2? Aí é um transformador elevador, porque o V2 é maior que o V1, tá? Então a gente pode fazer uma análise dessa forma aqui.